Olá amigos, olá amigas, que bom ter vocês aqui mais uma vez. Eu sou o professor Juliano Mazeto, sou cientista e hoje vou caminhar com vocês nessa tentativa de entender um pouquinho mais e viver uma experiência um pouco mais profunda sobre a pergunta: o que há de errado com as pessoas? É isso que nós vamos refletir. E nós vamos refletir neste momento porque nós estamos fazendo parte dessa vivência proposta pelo Instituto EIPSI, que tem por objetivo transformar a vida das pessoas por meio de uma formação baseada na inteligência emocional, baseada no desenvolvimento, na promoção da saúde mental, porque a EIPSI acredita que o mundo se transforma por meio de pessoas de e com valor. E é nesse sentido que nós vamos aqui hoje entender um pouco melhor sobre o que é essa experiência humana, sobre o que é aquilo que cada dia nós enfrentamos, nós lidamos ao acordar e durante toda a nossa jornada. E quem vai nos ajudar hoje nessa reflexão e nessa vivência é um autor do Renascimento chamado Michel de Montaigne, que particularmente eu gosto muito. Hoje o nosso encontro será um processo de desenvolvimento de resiliência. Um processo de desenvolvimento de uma experiência de enfrentamento de mundo e também de enfrentamento de si. Portanto, e como já disse isso em outros momentos, é importante que nós tenhamos em mente que a experiência de si ela é uma experiência de investimento, ela é uma experiência às vezes de silêncio e de lentidão, e é também importante respeitar esses momentos para que nós de fato consigamos nos tornar pessoas melhores. Não tenham pressa para fazer o processo de transformação de si. Por quê? Porque não é esse o caminho. O caminho não é cronológico. O caminho é kairológico, isto é, o caminho é um caminho de oportunidade. Kairos era representado na Grécia Antiga como um jovem que tinha um pequeno topete. E o que é Kairos então? É quando você agarra a oportunidade pelo topete. Quando você agarra a oportunidade com as próprias mãos e faz disso um momento transformador. É isso que nós vamos tentar refletir e viver nessa meia hora de reflexão aqui. Nós sabemos que meia hora de reflexão é bastante breve, mas lembrem-se uma coisa que é sempre fundamental. A leitura de um livro começa quando você o fecha. A leitura da própria vida e daquilo que nós vamos refletir aqui vai começar quando esse vídeo acabar. O que nós vamos tentar fazer aqui nesses breves momentos é apenas instrumentalizar vocês para que de fato esse caminho seja menos dolorido, ou melhor, esse caminho seja menos difícil, menos árduo. Muito bem, vou aqui pegar minha cola e vamos ver um pouquinho sobre Michel de Montaigne. Qual é um grande drama que nós seres humanos temos? Autoestima. Quando a gente faz a pergunta, o que há de errado com as pessoas? Um dos problemas é que ou às vezes elas se acham demais, elas acham que elas são pessoas muito maiores daquilo que elas são. Eu costumo dar o exemplo, elas acham que tem 2 metros, 2,20 metros, quando na verdade elas têm 1,60, 1,50. Ou então o contrário, nós nos jogamos para baixo, nós nos sabotamos, nós não damos valor àquilo que nós somos. E Michel de Montaigne vai trabalhar isso dizendo o seguinte: o grande problema da autoestima é o problema da razão. É porque de fato nós usamos a nossa razão, a nossa capacidade de conhecer, de criar, de inovar de maneira errada. Por quê? Porque o uso inadequado da nossa razão nos traz infelicidade. Porque ela começa a mostrar as nossas inadequações do ponto de vista físico, do ponto de vista do hábito, do ponto de vista intelectual. É como que a nossa razão, ela começa a olhar o mundo e começa a fazer comparações. E aí, quando alguns percebem que as comparações por meio de comparações, é a forma como a consciência aprende, essas pessoas usam disso a seu favor e acabam fazendo com que outras pessoas se sintam inadequadas. E isso é interessante, porque Michel de Montaigne tem uma frase bonita, ele vai dizer o seguinte: a pior desgraça é
desdenharmos daquilo que somos. Ou seja, a pior desgraça que há para um ser humano é, de fato, menosprezar aquilo que ele é. E a gente faz isso o tempo todo. Vamos pensar algumas coisas bastante básicas da experiência da vida. Por exemplo, a maioria de nós, se não todos nós, tem problemas com os nossos corpos. Ou a gente se acha gordo demais, ou a gente se acha magro demais, ou a gente se acha alto demais, ou a gente se acha baixo demais, ou a gente queria ter um tom de pele, tem outro, um cabelo diferente, tem outro. O tempo todo parece que a gente está se remodelando para se adequar a um ideal, que às vezes é um ideal de sociedade, um ideal de cultura, um ideal de aceitação. O tempo todo parece que a gente está inadequado. Percebam que é interessante isso. A primeira coisa que a razão nos atrapalha é com relação ao nosso corpo. Tanto é que o corpo é um tabu. Por que vocês acham que a indústria estética e cosmética tem crescido tanto nos últimos anos? Por quê? Porque o corpo é um tabu. O corpo ele precisa ser remodelado, ele precisa ser mexido, ele precisa ser modificado para que, de fato, nós nos reconciliemos o mais possível com essa inadequação. E aí, é interessante, né? Porque Michel de Montaigne, ele vai dizer o seguinte: nesse ponto, os animais são mais sábios que a gente. Por quê? Porque os animais não têm problema com os próprios corpos. Ele não tem problema se ele está gordo, se ele está magro, se ele é mais alto, se ele é mais colorido, se ele é menos colorido. Ele não tem problema em coisas muito básicas. Por exemplo, em ir ao banheiro. Então, a primeira coisa que Michel de Montaigne tem a nos ensinar quando nós perguntamos o que há de errado com as pessoas, é que as pessoas primeiro não gostam dos próprios corpos. E isso é um fato que vem se repetindo cada vez mais, principalmente porque hoje nós vivemos dentro de um modelo de sociedade muito imagético, ou seja, nós vivemos em um modelo de sociedade muito baseado na imagem. Basta ver que, por exemplo, as imagens continuam nos atraindo cada vez mais e, por causa da tecnologia, o tempo todo a gente está diante de uma tela, vendo imagens e aquilo vem reforçando a nossa gente, vem reforçando o nosso campo de visão, o nosso campo de memória. Aristóteles lá, há mais de 20 séculos atrás, ele já dizia que dos sentidos a visão é o rei, dos sentidos a visão é o órgão mais preponderante. E isso cada vez está mais forte. Só que o problema é o seguinte, é que na geração que nós vivemos e no modelo de sociedade que nós vivemos, antes, lá na época de Montaigne, no século XVI, existia uma grande frase que era: penso, não é a frase dele, é uma frase de um companheiro dele chamado René Descartes, penso, logo existo, ou seja, o mais forte que eu tenho é a minha razão. Hoje nós vivemos num modelo estético e, portanto, o mais forte que nós temos é o pareço, logo sou. Basta ver que, por exemplo, isso tem gerado um fenômeno chamado vidas recortadas, que são aquelas vidas que são postadas nas redes sociais. As pessoas nunca postam ângulos ruins. Quantas fotos, por exemplo, são tiradas para que uma só seja postada? Ou vocês acham que aquilo que está sendo postado ali é a instantaneidade do momento presente? Claro que não. Aquilo que está sendo postado ali é uma vida recortada. Aquilo que está sendo postado ali é uma versão que a pessoa que postou, consciente ou inconscientemente, quer mostrar. E aí nós temos os modelos, né? Então, a primeira dificuldade que Michel de Montaigne coloca é: nós temos, uma das coisas que nos fazem sofrer é porque nós temos problemas com os nossos corpos. Nós nunca, e parece que isso fala assim: nossa, Juliano, mas como assim? Eu pensei que você viesse aqui para falar de coisas altas, de técnicas, de neurociência, de neuropsicologia. Poderiam até falar por esse viés. Vocês poderiam até se encantar um pouco mais com as palavras que eu dissesse, mas seria menos real. Por quê? Porque no mundo da vida, quando a gente entra na nossa casa, fecha as portas, entra no nosso quarto e entra no nosso espaço privado, as nossas dores não têm nomes bonitos. As nossas alegrias não têm nomes bonitos. Elas têm realidades e elas têm peso. E é a partir dessas realidades e a partir desses pesos que nós devemos considerar. E olha só uma coisa, se nós olharmos
Muito mais de 50% daquilo que nós somos, nós temos em comum com os demais animais. Aliás, nós somos animais racionais. E por que que nós temos esse problema em aceitar a nossa dimensão quase que, não animalesca, porque animalesca é uma palavra bastante prejudicada, mas essa dimensão do mundo da biologia, essa dimensão biológica nossa? Nós temos dificuldade, nós o tempo todo queremos revestir essa dimensão biológica de simbologias e de um mundo de cultura que não necessariamente é a melhor versão, porque nós começamos a nos comparar. E quando, por exemplo, hoje nós vivemos na sociedade da informação, onde o tempo todo nós estamos expostos a informações, cada vez mais nós estamos nos comparando. Quantas vezes durante um dia se checa uma timeline de uma rede social? Você não checa uma timeline de uma rede social por nada. É porque você quer ver o que os outros estão fazendo e o que os outros estão pensando ou olhando para você. O fato de ser curtido em alguma postagem não nos satisfaz? Claro que nos satisfaz. Por quê? Porque isso significa que nós estamos sendo olhados. Isso significa que as pessoas estão nos olhando e automaticamente se comparando ou comparando com outras coisas. Aí vem a frase clichê, não, você é incomparável. Se você de fato é incomparável, o primeiro ponto que você precisa olhar com mais carinho é para a sua estrutura biológica, é para o seu corpo. É como você cuida dele, é como você lida com ele. Ou você pensa que ele é uma máquina imperfeita que precisa o tempo todo ser modificada. Quantas pessoas vivem o mito de Peter Pan, ou Peter Pan, que é a ideia de não envelhecer. A ideia de não permitir que se envelheça. Uma coisa é cultivar a própria saúde, cultivar o próprio corpo visando saúde. Outra coisa é cultivar o próprio corpo visando estética. Porque, gente, no passar dos dias, o tempo é sempre soberano. E nós, às vezes, nos esquecemos disso. Não estou dizendo que nós temos que largar a mão. Eu estou dizendo que apenas nós precisamos olhar para essa inconformidade e descobrir que o que há de errado com as pessoas nesse ponto é que elas não se conformam. E conformar aqui não significa acomodar-se. Conformar aqui significa entender a real situação na qual eu estou inserido e entender também que essas situações mudam. Porque a experiência de uma criança é diferente da experiência do adolescente, a experiência é diferente da experiência do adulto, muito embora eles possam ser a mesma pessoa. Quem aqui já leu um livro várias vezes e toda vez que lê aquele livro tem uma experiência diferente? Por quê? Não foi o livro que mudou, o livro continua a mesma coisa, mas foi você que mudou ao ler o livro. Foi você que mudou ao revisitar uma experiência. Quando, por exemplo, a gente refaz uma viagem para um lugar afetivo e a gente revive uma história de maneira diferente. Por quê? Porque, sim, fundamentalmente, reviver é renarrar. Então, uma das sugestões que o Michel de Montaigne faz e que eu acho uma sugestão fantástica é que, diante das nossas imperfeições e diante ele está falando do corpo aqui no caso, que é a primeira, a gente precisa ter um pouco de humor. A gente precisa ter um pouco de leveza na vida e não levar as coisas a apesantar a vida, porque a vida já traz as suas mazelas. Então, primeira relação é uma relação bastante básica, bastante biológica. Não vamos criar coisas utópicas ou coisas mirabolantes sem resolver esse primeiro ponto. Como eu lido com o meu corpo? E aí, o Michel de Montaigne, num texto chamado Ensaios, que é um texto bastante longo, bastante grosso, mas bastante bonito de ser lido, ele diz o seguinte: lembrem-se que por mais que os reis tenham realeza e as damas sejam educadas, elas sempre quando se sentam, eles e elas, sempre quando se sentam nas cadeiras, se sentam sobre suas nádegas. Ou então, ele vai dizer o seguinte: lembrem-se que todo rei ao governar também depois vai ao banheiro. Isso significa, não há problema com as nossas imperfeições e com as nossas mazelas. E não há grandiosidade assim que não tenha também um lado engraçado, um lado quase que constrangedor. Por quê? Porque sim, existe um tabu em relação ao corpo, a gente não exibe o nosso corpo publicamente, não necessariamente, não em geral, na medida da população, porque isso tem mudado muito. A gente tem percebido nas redes sociais que existe uma superexposição do corpo. Por quê? Porque isso tem um princípio básico. Quando eu não tenho nada no meu interior, eu tenho que expor a maior quantidade de pele possível.
E é por isso que eu fico me super expondo nas redes sociais para que eu seja notado. E aí, quanto mais curva eu mostro, mais eu mais eu chamo a atenção, mais eu chamo essa dimensão biológica. E aí uma ideia, e aqui vem uma coisa importante. Um grande tema da experiência humana, um grande tema que cala, ou seja, que vai fundo na experiência de transformação humana, não precisa ser uma ideia complicada. Aliás, as ideias mais básicas que nos movem são ideias bastante simples. O amor, o medo, a vontade, a busca pelo prazer ou a busca para evitar a dor. Ah, Juliana, mas o amor é complicado, o medo é complicado. Não, em si, eles são movimentos bastante primários. Os outros animais irracionais também se vinculam, também estabelecem pontes. Então existe uma coisa, claro, que depois que a gente teoriza essa coisa e começa a tentar racionalizar, a razão tende a complicar aquilo que não é necessariamente complicado. Por quê? Porque a única forma da razão explicar o mundo da vida é sendo analítica. E todas as vezes que ela é analítica, ela complica as coisas. Ela fica procurando o e se. Ah, mas e se for isso, e se for aquilo, e se for aquilo, e se for aquilo, e se for aquilo. Existe um outro vídeo aqui do Instituto EPSI, que inclusive é essa vivência que eu trabalho também, que vai falar sobre o medo. E aí eu parto de Sêneca, que o Sêneca vai dizer o seguinte: cuidado, porque às vezes os seus medos podem nunca se concretizar. E se ele se concretizar, o medo não vai resolver muita coisa, porque você vai ter que enfrentar. Então, muito antes de ficar se amedrontando por antecipação, é melhor construir um estado de tranquilidade suficiente na própria alma para que você consiga lidar com aquela realidade, por mais adversa que ela seja. É aquela história: nada daquilo que é humano nos é alheio e, portanto, nada daquilo que é humano não pode ser enfrentado por um ser humano. E aí vem uma coisa interessante que aí vem o segundo ponto, né? Bom, a primeira inadequação, então, a primeira dificuldade que nós temos é com relação ao nosso corpo. A segunda dificuldade que nós temos é com relação aos nossos hábitos e principalmente com relação aos hábitos dos demais. Certa vez, por exemplo, quando eu estava estudando na Inglaterra, eu falei que uma das coisas que eu adorava comer no churrasco era, no barbecue, como dizem os ingleses, era o tal do coração de frango. Aquilo foi uma aberração. Os ingleses me olhavam como falavam assim: nossa, mas esse daqui é um homo neanderthalis, é um homem das cavernas, é um primitivo. Por quê? Porque na Inglaterra não se tem o hábito de comer esse tipo de coisa. Assim como, por exemplo, se você falar, por exemplo, na Inglaterra que você adora pé de frango, eles vão te olhar e falar assim: nossa, você é um primitivo. Por outro lado, no Brasil nós não temos o hábito de tomar. Em algumas regiões isso também existe, mas é muito raro. Nós não temos o hábito, por exemplo, de tomar chá com leite. E aí, quando eu cheguei lá, brasileiro, e vi um inglês rigorosamente tomando o seu chá com leite, eu falei: meu Deus, olha só isso. Então, diante da inadequação do hábito de pensar que tudo tem que ser igual àquilo que eu penso, ou tudo que tem que ser, o mundo da vida tem que ser descrito conforme as lentes que eu uso, a sugestão que Michel de Montaigne dá, é uma sugestão fantástica, é de viajar. A forma mais bonita de conhecer e de perceber que os seus hábitos são simplesmente seus e que em outros territórios, em outros lugares, eles não fazem sentido nenhum, é viajar. E viajar não apenas no sentido físico, mas viajar no sentido de permitir-se conhecer, de estar aberto ao novo. Eu conheço pessoas de 8 anos de idade que já são velhos de alma. Por quê? Porque não se permitem a nada. Ah, eu não gosto disso. Mas você já provou? Ah, não. Então é esse grande desafio de vencer a inadequação do hábito. E isso é muito interessante porque todas as vezes que a gente se coloca... Eu já tive a oportunidade de morar em alguns lugares fora do Brasil, e é justamente essa experiência do estrangeiro que muda o nosso olhar. Porque o que é o olhar do estrangeiro? O olhar do estrangeiro tem 2 versões. A primeira versão é o olhar do turista. Muito se engana o turista que sai do Brasil e, por exemplo, vai para Paris, no Museu do Louvre, e de volta se ufanando que conheceu a França. Não, ele não conheceu a França.
Ele foi lá tirar foto no Museu do Louvre. E oxalá ele tenha gozado um pouco das obras de arte da história da humanidade que lá estão. Porque, em geral, as pessoas vão lá tirar foto da Mona Lisa num lugar assoberbado de pessoas e nem sabe o que é Mona Lisa e por que estão tirando a foto. Então, a experiência do estrangeiro é muito diferente da experiência do turista. O turista é um deslumbrado. O turista é alguém que chega no lugar, olha para ele e fala assim: nossa, que coisa linda, nossa, como essas pessoas são educadas, nossa, como isso é fantástico. Ao contrário, nossa, como eles são diferentes de mim, nossa, como as pessoas podem viver dessa maneira. A experiência do estrangeiro é a experiência de assumir algo que não é seu, mas reconhecer que aquilo também se tem o seu valor. Por quê? Porque se você não faz esse processo de reconhecimento, você não consegue viver. Então, essa é a experiência da mudança de hábito, essa é a experiência do vestir novos hábitos. Por isso que tem aquela famosa frase lá, cujo autor agora não me vem, desculpa por isso, que é: viajar é trocar as roupas da alma. E de fato mas esse viajar é estar aberto ao novo, estar aberto à realidade, independente da qual ela seja, porque a viagem que você pode fazer é entender como o seu vizinho constrói o mundo da vida dele. Você não precisa ir para o Marrocos. Você não precisa ir, porque as pessoas pensam que fazer experiências exóticas é ir lá vestir uma roupa diferente, num lugar diferente, falando língua diferente, com comida diferente. Não, na verdade, a experiência mais exótica que você pode ter é a experiência consigo mesmo. Porque você pode descobrir aí um hábito bastante interessante. Você pode descobrir um outro bastante curioso, que você costuma todos os dias chamar de você mesmo. Uma outra coisa importante, e aí vem a terceira indisposição que o Montaigne nos propõe. Então, a primeira é o corpo, a segunda é o hábito, a terceira é a intelectual. É pensar que existem pessoas mais inteligentes do que a gente e que por isso que nós não somos tão inteligentes como os demais, que nós não somos tão bons, que nós não falamos tão bem, que nós não somos tão estudados, pode ser assim. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que é uma frase que o próprio Michel de Montaigne disse: muitos daqueles que se formam nas universidades e se dizem doutores de alguma coisa, não passam de, desculpa a expressão se eu vou ser muito direto, idiotas com boas referências. O que é um idiota com boas referências? É alguém que de fato estudou coisas muito boas da história da humanidade, mas que não aprendeu nada. É o típico caso da pessoa que tem muitas referências, mas a vida dela continua sendo vazia. A vida dela continua sendo um amontoado de coisas não congruentes, um amontoado de coisas não uniformes. E isso é importante, porque a frase de Michel de Montaigne é o seguinte: muitas pessoas que vão para a universidade não se tornam nem mais felizes nem mais sábias. Quantas pessoas que estudaram tanto e continuam infelizes? Não sabem lidar com a própria vida. Quantas pessoas que estudaram tanto, sabem tanto, ou melhor, sabem não, estudaram tanto e têm tanto conteúdo, não sabem fazer nada com aquilo, aliás, usam aquilo para machucar as outras pessoas. Então, com relação à inteligência, Michel de Montaigne vai dizer o seguinte: a inteligência nada mais é do que a capacidade de você fazer com que a sua vida tenha um sentido, fazer com que a sua vida tenha um propósito. E diante disso, a pergunta lá no começo da nossa reflexão, que era: o que há de errado com as pessoas? O que há de errado com as pessoas é o fato delas não saberem conviver com elas mesmas. E por isso que Michel de Montaigne, aos 38 anos dele, claro que ele tinha uma condição, que ele era um barão, ele tinha sido prefeito, 2 vezes prefeito de Bordeaux, na França. Então, assim, ele se isola dentro do castelo dele e fala: a partir de agora eu vou me ocupar de mim mesmo para ver o que é esse negócio chamado ser humano. Mas nós podemos fazer isso de uma maneira diferente. Nós podemos fazer isso a cada dia, a cada levantar e a cada anoitecer, quando, no começo de cada dia, eu estabeleço um pequeno propósito para esse dia. Hoje eu buscarei ser mais generoso. Hoje eu buscarei ser mais solidário. Hoje eu buscarei ser mais paciente. E oxalá, quando você falar essas coisas, situações coloquem a generosidade, a benevolência, a paciência de vocês em xeque. Por quê? Porque senão não tem contraste para o que vocês tenham consciência. Infelizmente,
a nossa consciência se desenvolve e cresce por contraste. Então é preciso que as coisas contrastem para que, de fato, nós as percebamos. É por isso que a gente geralmente percebe e dá valor para as coisas quando perdeu. Por quê? Porque é o contraste. Então, uma outra coisa importante que nos ajuda a entender o que há de errado com as pessoas faz a pergunta na primeira pessoa, no seguinte sentido, o que há de errado comigo enquanto pessoa? Porque quando eu faço essa pergunta, o que há de errado com as pessoas, parece que eu não sou um ser humano, parece que eu não sou uma pessoa. Não, nós somos seres humanos, nós somos pessoas e, por isso, tudo aquilo que é humano e que faz parte do mundo da vida, ou seja, as nossas insatisfações, as nossas alegrias, os nossos medos e essa caoticidade da vida nos pertence. Gente, e aqui não é uma frase de Michel de Montaigne, mas sim de Nicolau Maquiavel. Maquiavel vai dizer o seguinte: o segredo da vida é entender que ela é caótica. O segredo da vida é entender que ela não é linear. O segredo da vida é entender que as pessoas oscilam. Gente, quantas oscilações nós temos durante um dia? E por que nós cobramos que as outras pessoas não a tenham? Quantas oscilações nós temos, às vezes, durante uma hora? Eu estou bem, de repente eu estou mal, de repente eu estou bem de novo. Então, é entender como lidar com essa vida que, sim, ela é de altos e baixos, ela é caótica, ela é instável. Por quê? Quem me disser que a vida é estável, eu tenho um emprego estável, seu emprego não é sua vida. Eu tenho uma família estável, sua família faz parte da sua vida, mas no fundo existe uma identidade ali que precisa ser reconciliada e precisa conversar um pouquinho mais com ela mesma. Então vamos fazer um exercício que eu proponho a vocês, e espero que vocês aceitem a minha sugestão, porque é apenas uma sugestão, e eu sempre digo isso: o maior interessado na própria vida é a própria pessoa. Às vezes eu uso uma frase um pouco mais direta com relação a isso, que eu falo assim: mal ou bem, a minha vida e a sua vida é sempre problema meu e seu. Então, quem deve se ocupar com ela somos nós, eu e você, criando uma coletividade onde as pessoas possam se desenvolver. Frente a isso, a pergunta que eu deixo para vocês e a pergunta que a gente pode cultivar é: o que eu estou fazendo para que a minha vida seja um pouquinho melhor? E, consequentemente, ajudando a vida dos outros a ser um pouco melhor. Michel de Montaigne nos dá 3 sugestões. Primeiro, olhe com mais carinho para o próprio físico, para o próprio corpo. Cuide desse corpo, não no sentido estético de que eu não quero envelhecer, eu quero ficar com tudo em cima, ou o que as pessoas vão pensar, mas no seguinte sentido de que faça dele um canal para que você construa uma vida significativa e não um amontoado de músculos bem definidos que as pessoas vão bater palmas e no final vai ser descartado como qualquer outra coisa. Segunda coisa, abra-se mais aos hábitos, abra-se mais ao diferente, abra-se mais ao diálogo. E para isso é preciso, diante da metáfora do viajar, é preciso trocar essas roupas do espírito, trocar essas roupas da alma. É preciso olhar as coisas a partir de uma perspectiva diferente. Cultivem o olhar estrangeiro, não o olhar de turista, que é o boca aberta que fica tirando foto sem saber por que está tirando foto. Tirei foto porque todo mundo está tirando foto. Isso é muito interessante. Vou usar de novo o exemplo do Museu do Louvre. Tem lá a Liberdade Delacroix, que é um quadro famoso que representa o espírito da Revolução Francesa. O que as pessoas vão lá fazer? Vão lá e tiram foto na frente da Liberdade Delacroix e não sabe por que é. Ou então você vai subindo as escadas de um dos pavilhões, tem a Vitória de Samotrácia, que representa o quê? Representa um achado na ilha de Samos da deusa da vitória, que depois é a deusa Nike, que coincidentemente uma marca famosa aí anglo-saxofonou o nome e virou Nike. Então, as pessoas não sabem por que vocês vão lá e tiram foto. Tirei foto. O que é isso aqui? Não sei, mas acho que todo mundo estava tirando, eu fui. Não sejam modinha, mas sim abram o próprio espírito para a realidade que lhe está sendo apresentada. E terceira coisa cultivem a sabedoria. E sabedoria é degustação.
Sabedoria é um processo feito em silêncio e lentidão dentro desse grande banho-maria que significa viver. E por fim, entendam que viver é esse, usando uma expressão de Guimarães Rosa, rasgar-se e remendar-se, é esse estica e afrouxa. A vida não é linear, a vida não é estável, a vida não é ordenada. A vida é simplesmente o ato supremo de viver. Viver é insistir. E diante disso, onde você está insistindo? No que você está insistindo? Em quem você está insistindo? E por fim, o que há de errado com as pessoas? Nada. Não tem nada de errado com as pessoas. O que talvez complica o meio do caminho é porque nós nos esqueçamos das realidades fundamentais. E aí a nossa razão começa a criar coisas, começa a embrulhar o meio do caminho e a gente fica chato. A gente fica paranoico. Nós vivemos a sociedade da paranoia. A sociedade onde, meu Deus, o mal vai vir de qualquer lugar. Não. Acho que muito mais do que qualquer coisa, o que há de errado com as pessoas é que falta bom senso. É que falta essa capacidade de olhar para a própria vida e entender que nas inconstâncias você continua se projetando e construindo como identidade. Talvez esse seja um caminho importante. Não se esqueçam de que, mal ou bem, com todas as mazelas e com todas as alegrias, o projeto que você está construindo se chama você, na sua singularidade. Até a próxima e terminou o vídeo, terminou a vivência. Talvez agora comece a experiência. Até mais!